Imagine dois homens. O primeiro é um comediante brilhante, famoso no mundo todo, milionário, amado por legiões de fãs e no auge absoluto da carreira lá pelos seus 30 anos. Para a sociedade, ele tem literalmente tudo, né? Exato, ele tem tudo. Mas aí a gente olha para o segundo homem. Ele sofre um acidente de moto aterrorizante que queima mais de 70% do corpo dele. Nossa, isso é terrível. E piora. Anos depois, como se não bastasse, ele sobrevive a uma queda de avião que o deixa paralisado da cintura para baixo, numa cadeira de rodas. Uma tragédia inimaginável. É o tipo de coisa que destruiria a mente de qualquer pessoa. Pois é. No entanto, o homem paralisado se torna um empresário milionário, um líder político incrivelmente inspirador e, o mais importante, alguém genuinamente feliz. Já o comediante que tinha o mundo aos pés acaba se autodestruindo de forma trágica com drogas. É um contraste chocante. Então, a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é justamente desvendar as engrenagens neurológicas que separam essas duas mentes. Ok, vamos desvendar isso. O que faz com que E.W. Michel triunfe sobre a dor, enquanto John Belushi desmorona sobre o peso do sucesso. Sabe, essa é a grande charada da experiência humana. A gente tende a olhar para o sucesso ou para o fracasso como uma espécie de loteria genética ou obra do acaso. Tipo, ele teve sorte ou ele nasceu com dom. Exatamente. Mas a obra que estamos analisando hoje, o clássico Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, vira essa premissa de cabeça para baixo. O argumento central é que o cérebro humano tem um manual de instruções. Um manual que a maioria de nós nunca leu, diga-se de passagem. Com certeza. E a qualidade da nossa vida é ditada único e exclusivamente pela qualidade da nossa comunicação. Mas olha, não é só comunicação com o mundo externo, não. É, acima de tudo, a forma como nos comunicamos com nós mesmos. É fascinante pensar por esse ângulo, porque a gente costuma ouvir o tempo todo o que vivemos na era da informação, né? Que o conhecimento é a nova riqueza dos reis e tudo mais. Mas aí que está o pulo do gato. O autor deixa muito claro que informação sem ação é apenas poder em potencial. Se conhecimento sozinho fosse suficiente, qualquer pessoa com acesso à internet seria milionária e teria relacionamentos perfeitos. Pois é, e a gente sabe que a realidade passa bem longe disso. O poder verdadeiro é a capacidade contínua de agir, o que nos leva de volta às histórias do Mitchell e do Belushi. Como é que duas realidades externas tão extremas geram resultados internos tão opostos? A resposta está em um conceito que o livro chama de representação interna. O cérebro humano, ele não processa a realidade de forma objetiva. Ele filtra os eventos através das nossas crenças, valores e experiências do passado. Então, quando o acidente do Mitchell aconteceu, a dor física era 100% real. Sim, real e devastadora. Mas a representação interna que ele escolheu criar não foi de que a vida dele tinha acabado. Ele direcionou o foco da mente para o que ele ainda podia controlar. Enquanto o Belushi, que tinha todos os recursos do mundo à disposição, o Belushi focava as representações internas dele na pressão, no vazio, naquela necessidade constante de fuga. A diferença que faz a diferença não é o que acontece com a gente, mas como a gente processa, organiza e representa isso neurologicamente. Entendi. E se é uma questão de processamento neurológico, significa que existe um padrão aí. E se existe um padrão, ele pode ser copiado. Perfeitamente. E é aí que entra a ideia da modelagem. Que soa quase como engenharia reversa do cérebro, né? Em vez de tentar alcançar o sucesso batendo a cabeça na parede por tentativa e erro que, convenhamos, drena muita energia, a gente simplesmente pede a senha do cofre para quem já abriu. É uma ótima analogia. A premissa da programação neurolinguística, que é a base de todo o material, diz que o sucesso deixa rastros lógicos. Se alguém é um negociador implacável, essa pessoa não está fazendo mágica. Ela está usando uma sintaxe mental específica. Exato. O exemplo clássico que o autor traz é do Steven Spielberg. Ele não sentou no sofá esperando a sorte bater na porta para virar um diretor de cinema. Nossa, a história do Spielberg no livro é surreal. Aos 17 anos, ele simplesmente invadiu os estúdios da Universal. Ele invadiu, mas não entrou correndo ou implorando por uma chance. Não, ele vestiu um terno, pegou uma maleta executiva vazia, passou pelos guardas com uma postura de quem era o dono do lugar
e passou meses lá dentro observando os diretores. Ele literalmente modelou o ambiente. E note a mecânica por trás disso. Spielberg aplicou o que o texto chama de fórmula do sucesso definitivo. Primeiro, clareza cirúrgica do objetivo. Ele sabia que queria ser diretor. Segundo, ação assiva. Ele foi lá e assumiu o risco, deu a cara a tapa. Isso. Terceiro, e isso é crucial, a acuidade sensorial. Ele prestou atenção para ver o que estava funcionando e o que não estava quando interagia com o pessoal do estúdio. E quarto, flexibilidade. Ele mudava a abordagem continuamente até conseguir o contrato aos 20 anos. Ok, eu entendo a teoria, mas preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda ver. Até que ponto a gente pode realmente copiar um gênio? Tipo, há uma biologia única ali. Se eu imitar a postura e o modo de pensar do Albert Einstein, eu não vou magicamente descobrir uma nova teoria da relatividade amanhã cedo, concorda? É uma ressalva super justa. A modelagem não transforma ninguém em um clone genético e definitivamente não substitui o tempo de prática e estudo. O que ela faz é economizar anos de frustração. Como um atalho. Exato. Se a gente estudar como Einstein lidava com a frustração e como ele criava imagens mentais para resolver problemas, tipo a história de que ele se imaginava cavalgando um feixe de luz, podemos usar essa mesma estrutura para resolver os nossos próprios desafios de negócios com muito mais eficiência. O que nos leva ao motor que faz essa chave da modelagem girar o nosso estado mental. A obra dedica muitos capítulos ao domínio da mente e das crenças. E tem aquele momento clássico do livro sobre andar sobre brasas. Ah, o famoso firewalking. Isso. E o autor não traz isso como um ritual místico, mas como uma prova, tipo um laboratório de neurociência mesmo, de que o medo pode ser reprogramado. O andar sobre as brasas é uma metáfora física fantástica. Biologicamente, quando o cérebro vê fogo, a amígdala dispara sinais de terror na hora. O cortisol inunda o corpo. O instinto natural é sair correndo. Lógico, ninguém quer virar churrasco. Pois é, mas o que o treinamento faz é reprogramar essa resposta neurológica. Através do foco, a pessoa altera o estado interno do medo paralisante para um estado de recursos plenos. E quando o cérebro acredita com total convicção que o corpo está seguro, a ação simplesmente flui. O ponto é, se é possível condicionar o cérebro a dar passos sobre carvão em chamas, quais outros medos do nosso dia a dia não poderiam ser esmagados com a mesma técnica? Medo de falar em público, medo de abrir uma empresa, tudo isso. E essas técnicas são ancoradas no que o autor chama de as 7 mentiras do sucesso. Essa palavra mentira chama muita atenção no texto. E uma das mais fortes é a crença de que não existe fracasso, apenas resultados. Essa reformulação muda o jogo. Porque se um projeto dá errado, o cérebro de uma pessoa comum entra em colapso e diz logo, eu sou uma fraude. Já o cérebro de quem tem excelência diz, ok, essa rota não funcionou, que dados úteis eu extraí daqui? É aqui que a coisa fica realmente interessante. O livro ensina como a gente pode ser o diretor de cinema da própria mente usando as submodalidades. Submodalidades. Esse conceito é incrível. É quase ficção científica, mas funciona. A premissa é que a gente armazena memórias com imagens, sons, sensações. Se tem uma memória negativa que causa ansiedade, a técnica diz para você fechar os olhos, pegar a imagem dessa memória, diminuir o tamanho dela, tirar as cores e afastar lá profundo da mente. E o sentimento ruim simplesmente evapora. Mas como isso funciona mecanicamente? Por que diminuir uma imagem na imaginação muda a emoção no nosso corpo físico? Isso levanta uma questão importante sobre a nossa evolução. O nosso cérebro reptiliano avalia ameaças com base nessas submodalidades. Se algo parece grande, brilhante, colorido e barulhento na sua mente, o cérebro grita perigo, gigante. E joga hormônio do estresse no nosso sangue. Exato. Quando a gente encolhe a memória e tira a cor, o cérebro entende que o perigo é pequeno, está longe e é inofensivo. A gente literalmente hackeia a resposta do corpo. Mas espera aí. Chamando essas crenças de mentiras e manipulando as imagens o tempo todo, não corremos o risco de viver numa ilusão ou negar os perigos reais do mundo? Transformar um chefe abusivo num desenho animado na cabeça não resolve o problema real? Muita gente confunde isso.
Mas o autor usa a palavra mentira para lembrar que a gente não sabe a verdade absoluta do universo. Tudo já é uma distorção dos nossos sentidos. A técnica não é para ignorar o perigo, mas para neutralizar a paralisia emocional. Ah, faz sentido. Ter pânico do chefe não ajuda a procurar outro emprego. Mudar a imagem devolve o controle para a pessoa agir com lógica. Exatamente. O que importa é se a crença funciona e capacita quem está ouvindo a agir. Mas olha só, de que adianta reprogramar esse software todo da mente se o nosso hardware físico estiver prestes a pifar? É na terceira parte do livro que o negócio fica super prático. Entramos na sintaxe do poder e no combustível físico. A ligação entre fisiologia e emoção. Ela é direta e inescapável. Eu gosto de usar uma analogia automotiva para isso. Ter as melhores crenças e memórias editadas é como ter um carro de Fórmula 1 na garagem. Mas uma dieta ruim e má respiração é tentar fazer esse carro rodar com água suja em vez de combustível de alta octanagem. O carro não vai sair do lugar. É a mais pura verdade. A postura, a respiração, tudo determina os resultados. O autor argumenta que é fisicamente impossível sentir uma depressão profunda se você estiver com a postura ereta, ombros para trás e respirando fundo. O corpo não deixa, né? Não deixa. O cérebro lê a contração muscular. Se você encolhe os ombros, ele produz química de tristeza. Por isso, a regra da energia ensinada pelo Robbins é vital. Ele defende uma respiração que estimule o sistema linfático e uma dieta onde 70% dos alimentos sejam ricos em água. Frutas, vegetais, para espelhar a biologia do corpo. Mas, na teoria, é lindo. Quando o mundo está desabando, quem é que consegue lembrar de estufar o peito e respirar fundo? A tendência é se encolher no sofá. E por isso que a excelência não é para qualquer um. Exige disciplina de assumir o controle do corpo antes que a mente afunde. O corpo é a alavanca mais rápida para mudar o estado mental. Legal. E com a mente e o corpo alinhados, a obra nos leva para o mundo exterior, a precisão na comunicação. O texto traz aquele exemplo terrível do acidente nuclear de 3 Mile Island, lá nos Estados Unidos. O caso clássico de comunicação preguiçosa. Pois é. Não foi falha de máquina, foi falha de comunicação. Alarmes soaram e os operadores usaram uma linguagem tão vaga que todo mundo achou que alguém ia resolver o problema. Quase rolou um derretimento nuclear por causa de suposições. E isso acontece todo dia nas empresas e nas famílias. A gente assume que o outro entendeu. O livro passa então para a magia da harmonia, o rapport e os metaprogramas para consertar isso. Metaprogramas. Essa parte é genial. É como descobrir o sistema operacional do cérebro da outra pessoa. O que é fascinante aqui é que tentar falar na nossa sintaxe com alguém que tem um metaprograma diferente é como tentar instalar um aplicativo de iOS num celular Android. Vai travar. Total. Tem gente motivada por se afastar da dor e gente motivada por se aproximar do prazer. Se um gestor tenta motivar alguém focado em evitar dor, prometendo um bônus de final de ano, a pessoa não sente nada. Mas se o gestor disser que eles precisam bater a meta para evitar demissões, a pessoa entra em ação na hora. A comunicação só funciona na frequência do outro. E juntando isso, tem a técnica da ancoragem. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a gente pode associar um gesto físico, tipo fechar o punho direito com muita força e dizer sim ao pico de um estado de confiança, e aí a gente aciona essa âncora sempre que precisar enfrentar um desafio. É o condicionamento consciente. O cérebro dispara os químicos da confiança quando você repete o gesto. Nós deixamos de ser vítimas das flutuações de humor. Incrível. Bom, depois de dominar o interior e os relacionamentos um a um, o estágio final do livro é liderar em larga escala. A terceira parte foca em valores e liderança. E tem um alerta gigante sobre a hierarquia de valores. Porque valores conflitantes sabotam qualquer sucesso, né? Se a pessoa valoriza liberdade total, acima de tudo, mas também valoriza a segurança extrema, o cérebro entra em curto-circuito. Toda energia se perde nesse atrito interno. Tem que alinhar isso. E aí entra um ponto sobre prosperidade que me deixou meio cético no começo.
O livro fala sobre as 5 chaves para a prosperidade e destaca a regra de doar 10% do que se ganha. Independentemente de quão difícil seja a situação financeira. Sério? Como assim? Alguém que mal consegue pagar as contas no fim do mês tem que doar dinheiro? Parece até irresponsabilidade. Matematicamente pode até parecer, mas psicologicamente é uma jogada de mestre. O medo crônico da pobreza mantém o cérebro no estado de escassez. A pessoa toma decisões guiadas pelo pânico. E afasta as oportunidades, né? Exato. Quando você pega uma fração do que tem e doa, você manda uma mensagem física poderosa para o cérebro. Eu tenho o suficiente, eu sou fonte de riqueza. Isso quebra a mentalidade de escassez na hora. Dá um estalo na mente da pessoa. E isso se conecta muito com a necessidade de evitar o conforto. Tem uma frase sensacional do Ray Kroc, cara do McDonald's, no livro. Ele diz que quando você está verde, você cresce. Quando amadurece, você apodrece. O sucesso nunca é estático. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que todas essas técnicas de persuasão e controle mental não são para manipulação egoísta. O poder verdadeiro é sinérgico. Subir no topo da montanha sozinho só faz você querer pular lá de cima depois de um tempo. Perfeito. É sobre criar mudanças globais positivas e contribuir com algo maior do que nós mesmos. E é assim que chegamos à conclusão do autor. O capítulo final é o desafio humano. Ele traz uma história fantástica da antiguidade para resumir tudo isso. A história dos oradores, né? Essa mesma. Diz que quando o romano Cícero falava, o povo ouvia, suspirava e dizia: "Nossa, que belo discurso!" Mas tudo terminava ali, nos aplausos estéreis. Só que quando o grego Demóstenes terminava de falar, o povo não ficava aplaudindo passivamente. A multidão se levantava com sangue nos olhos e gritava: "Marchemos!" É de arrepiar. E o objetivo de destrinchar essas táticas hoje não é só dar entretenimento para nossa audiência. De jeito nenhum. O objetivo é fazer com que quem nos escuta agora levante e marche em direção aos próprios sonhos. É fazer da vida uma obra-prima, deixando de ser alguém que só fala, para ser alguém que faz acontecer. O autor termina com o espírito de uma bênção irlandesa, desejando que o vento esteja sempre a favor das nossas ações. É o ultimato contra a inércia. Nós não somos vítimas do nosso cérebro, nós somos os arquitetos dele. O desafio agora é pegar essas ferramentas e aplicar na textura caótica do mundo real. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final. Algo para fritar a cabeça um pouquinho hoje. Se a neurociência e a programação linguística provam que o cérebro humano pode ser reescrito, editado e atualizado como se fosse um software, quem foi que escreveu o código original que nós rodamos todos os dias no piloto automático? E o mais assustador, quais falhas de bugs nesse sistema nós estamos aceitando cegamente e chamando carinhosamente de nossa personalidade?